Graça e paz, igreja. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia, 2 Reis 2. Vamos continuar, ou vamos encerrar, hoje, os passos que nos levam a uma vida de êxito. Então, ao longo aí de alguns dias, nós conversamos sobre algumas cidades que Elias e Eliseu passaram, e que nos trazem alguns ensinos, que nos fortalecem as bases para que a gente possa ter uma vida de êxito. Eles passaram por 4 cidades. Hoje nós vamos ver a última cidade. Mas eles passaram pela cidade de Gilgal, ou saíram da cidade de Gilgal, passaram pela cidade de Betel, passaram pela cidade de Jericó, que é a cidade que eles estão nesse exato momento, e agora eles vão sair de Jericó e ir para o Jordão. O Jordão não é uma cidade, é um rio, mas que faz toda a diferença na caminhada cristã, naquilo que se diz respeito a viver uma vida de êxito. Então, relembrando, Gilgal é que lugar? A palavra Gilgal é lugar de roda, lugar de ciranda. É o lugar onde muitos de nós, quem sabe todos nós, um dia ficamos presos, girando, tentando conquistar algumas coisas, pensando em algumas coisas. Sabe aquela pessoa que você encontra ela depois de 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e a pessoa tem as mesmas conversas, as mesmas chateações, às vezes veste até as mesmas roupas, a casa dela sempre é a mesma coisa, nenhum móvel mudou, nenhum tapete foi colocado, nenhum quadro foi colocado na parede. É pessoa que vive sempre do mesmo jeito, sempre em roda, sempre em ciranda. Essas pessoas são pessoas que produzem? Às vezes sim, e às vezes produzem muito. Mas é como se elas andassem dentro de um carrossel. Andam, se cansam, transpiram, mas elas não conquistam. E a gente falou como é que sai desse lugar. Então a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida de que a gente consegue sair desses Gilgaus da vida, desses lugares de ciranda. Nós vamos aprendendo a sair. Mas existem alguns carrosséis da vida que nós só saímos de uma forma, se submetendo a uma liderança. Eu não digo a várias lideranças, eu digo a uma liderança. E eu vi isso muito claro na minha vida. Eu aprendi esse conceito, aprendi esses princípios com o pastor Pio Carvalho, no seminário, e eu percebi que na minha vida existiam lugares de roda, lugares onde eu estava travado, lugares onde eu ficava girando, me cansando e as coisas não aconteciam. E eu também comecei a perceber que eu não tinha um líder a quem eu me submetia voluntariamente. Alguém que eu, por livre e espontânea vontade, me colocasse abaixo e dissesse o que é que eu preciso fazer para sair dessa situação. Muitas vezes eu procurava meus amigos, muitas vezes eu procurava pessoas conhecidas, mas não era um líder que eu tinha estabelecido. E Deus, Ele trabalha por princípios. Eu posso ouvir um amém? Deus, Ele trabalha por princípios. E você começa a perceber na vida de vários homens de Deus, Bíblia, e vários homens de Deus que você conhece que têm uma vida de êxito ministerial, uma vida de êxito, que viveram esse espaço e que se submeteram a alguém. E quando eu comecei a me submeter à vida do pastor Arno, quando eu falei assim, não, ele vai ser o meu pastor, enquanto ele for pastor, até o dia que ele jubilar, ele vai ser o meu pastor, e ninguém vai ser mais. Então eu não busco relevância, eu não busco resultados ótimos, eu não estou buscando um pastor que seja conhecido nacionalmente, ou quem sabe até mundialmente. Não. Foi aquele pastor que Deus me deu, é esse pastor que eu vou me submeter, independente de tudo aquilo que vier. E vão vir propostas, como veio, Como veio, vieram já propostas muito boas, para que eu pudesse estar debaixo de outros pastores que são muito mais relevantes a nível nacional. E eu vi que foi uma prova. E agora? O que eu vou fazer? Vou continuar me submetendo àquele líder que Deus colocou sobre mim? Ou eu vou procurar alguém melhor para eu ser mais relevante? O que eu quero ser? Eu quero ser relevante na terra,
ou eu quero ser relevante diante do Pai que está no céu. E a gente só sai desse lugar chamado Gilgal a partir do momento que eu digo sim, eu me submeto a essa liderança. Foi isso que aconteceu com Eliseu. Eliseu, ele saiu de Gilgal, partiu para Betel, a partir do momento que ele disse sim ao chamado ministerial de Eliseu sobre a vida dele. Quando Eliseu lança o manto sobre ele, ele já sabe, eu estou recebendo um chamado para viver uma vida ministerial ao lado desse homem. E é isso que eu quero. Uma das coisas que chama muita atenção minha, em todo o contexto que a gente lê em 2 Reis 2, é que Elias, ele era um profeta de extrema relevância para os tempos dele. Então ele tinha uma escola de profetas em Betel, ele tinha uma escola de profetas em Jericó, e vários profetas aprenderam com ele. Mas não era todos que queriam andar com ele, como foi o caso de Eliseu. Eliseu foi alguém que colou nele, foi alguém que viveu intensamente grudado nele. Consequentemente, ele foi quem herdou a maior porção do seu ministério. E a gente também vê isso em outras pessoas, em outros lugares da Bíblia. Por exemplo, Josué e Moisés. Josué era a pessoa mais próxima a Moisés. Quando Moisés morreu, Deus disse, entrega o teu ministério a pessoa que está mais próxima de você. E isso é muito relevante no sentido da gente perceber se aquilo que eu quero, vamos supor, você é dono de uma empresa, você vai entregar a sua empresa para quem? Você vai entregar vai entregar a sua empresa para a pessoa que é altamente conceituada, altamente capaz, mas que não está perto de você? Ou você vai entregar a sua empresa para alguém submisso, de um coração ensinável, que está perto de você? Dificilmente você vai entregar para alguém que está longe de você e que não pensa como você. Isso é bíblico, você vê isso em várias situações. Os discípulos de Jesus caminhavam muito perto de Jesus. Pedro era alguém que estava colado com Jesus. João era alguém que estava colado com Jesus. Tiago também. A maior relevância do ministério pós-Jesus, pós a cruz, foi em cima de quem? Em cima desses 3 homens. Então é muito importante a gente perceber esse princípio espiritual. Nesse princípio espiritual que a gente está dizendo, a gente sai de Gilgal e vai para Betel. A gente aprendeu que Betel, ele é um lugar físico, porque é uma cidade física, mas ele também é uma dimensão espiritual onde nós devemos entrar. Onde eu e você devemos entrar. Não é simplesmente eu estar na igreja, eu estar... Porque Betel significa o quê? Casa de Deus, casa do pão, lugar de alimento, lugar de sustento, lugar de proteção. Então, não é o simples fato de eu estar em um prédio, eu estar em comunhão com pessoas. É o fato de eu entrar nessa dimensão espiritual. De eu ter uma relação espiritual com Deus que é Espírito. Né? João diz isso em João 4. Jesus falando para a mulher de Samaria, falando assim, Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito. Ele estava dizendo, você precisa ir para essa dimensão. Por mais que você seja um ser físico, um ser material, dentro de você habita um Espírito. Você precisa entender que você nasceu da água e do Espírito. E como Espírito, você se comunica com esse Espírito em Espírito. Tremendo isso, né? Uma revelação tremenda. Você como Espírito, você se relaciona com o Espírito em Espírito. Você não se relaciona com o Espírito em religião. A religião não te ajuda, querido, a ter relacionamento espiritual. É a vida espiritual minha que faz de mim um ser religioso. No que se diz respeito à religião pura, santa e imaculada. Que é o quê? Atender os órfãos e as viúvas. É isso que a Bíblia diz, que é uma religião. A religião não é uma igreja. A religião é o atendimento de carentes. Por isso que eu acho tão importante e relevante isso que a Gisele abraçou fazer. Essa semana eu tive que passar pelo PA, né? Teve pessoas lá e eu fui fazer uma visita e de repente eu me vi como um vereador naquele lugar. Parecia que eu conhecia todo mundo.
Quer dizer, existe um monte de gente que eu conheço que está frequentando aquele lugar. Eu falava, que bacana se essas pessoas frequentassem a igreja, né? Quem sabe não frequentariam tanto esse lugar. Ou frequentariam do jeito que a Gisele quer frequentar. Frequentar para atender aquelas pessoas ali. Então eu quero reforçar aqui dentro da mensagem, esse projeto ele é muito bacana, eu quero estar junto, sabe, de atender essas pessoas que estão ali dentro, pessoas carentes, que não têm muitas vezes o alimento, e muitas vezes não têm o alimento espiritual, que é o que a gente está disposto a levar ali. Então nós vamos levar lanche ali, vamos levar bolo, café, chá sem açúcar, porque às vezes tem diabéticos ali, e ali passam em média de 100 a 200 pessoas por dia. Imagina que bacana, gente, a gente poder tocar. Aí você fala assim, pastor, vocês vão que horas? Nós vamos em média umas 4 horas da tarde, numa quarta-feira. Pastor, eu não posso ir, mas a sua oferta pode ir. Ah, eu não posso ir, mas R$10 dá para ajudar a gente a comprar pão, para fatiar esse pão, passar uma margarina e a gente poder levar lá. Nós estamos dispondo o nosso corpo físico em ir lá. Você não pode por causa do horário de trabalho. Mas às vezes você pode num sábado. Ah, mas eu não posso. Pode ajudar a passar manteiga no pão, fazer o chá, o leite. A gente pode ajudar, a gente pode ser uma igreja mais relevante. Eu não sei você, querido, mas eu fico muito chateado quando nenhuma pessoa levanta a mão, nenhuma pessoa se converte nesse lugar. Eu chamo a responsabilidade para mim, eu não sei você, mas eu chamo a responsabilidade para mim. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu fico muito chateado comigo. O que eu estou fazendo? Eu estou alcançando pessoas? Sabe, eu lembro quando eu me converti, que eu era um evangelista assim, até maluco. Eu entrava dentro dos ônibus para falar do amor de Jesus, gritava dentro dos ônibus, porque eu queria alcançar pessoas, eu queria fazer aquele amor que estava em mim conhecido. E eu lembro que naquela época eu olhava para algumas pessoas que às vezes estavam há 5, 10, 15 anos na igreja e que através da vida daquelas pessoas nunca ninguém tinha se convertido. Eu falava para mim naquela época assim, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser essa pessoa que a minha vida não reflete nada, que não representa nada na terra, a ponto de que as pessoas olhem e falam assim, isso é que é ser cristão? Eu não quero ser. Não, eu queria ser alguém que as pessoas olhassem e falassem, não, eu quero ser um cristão. Só que de repente quando eu vejo que, sendo um pastor, as pessoas não estão se convertendo na igreja, elas não estão, sabe, se quebrantando. Às vezes o próprio crente ele não está se quebrantando. Às vezes, eu quero confessar para você que eu começo a questionar o meu próprio ministério. Eu começo a me auto-questionar. Sabe, eu começo a receber ataques furiosos da parte do inferno, dizendo, será mesmo que você nasceu para ser um pastor? Porque se você nasceu para ser um pastor só para massagear as pessoas de dentro da igreja, será que é isso? Desabafo meu contra mim mesmo, tá? Não, não é isso, gente. Nós temos que alcançar as vidas. Nós temos que alcançar as pessoas. Nós temos que tocar pessoas. Isso deve ser prioridade para nós como crentes. Eu posso ouvir um amém seu? Isso deve ser prioridade para nós. Sabe, Deus tem me incomodado muito em relação às prioridades. Sabe, prioridade. Quando algo é prioritário para mim, eu chego adiantado. Eu não chego atrasado. Fala a verdade. Quando você namorava lá, que ela era a sua prioridade, você chegava atrasado na casa dela? Você chegava atrasado na casa dele? Ah, será mesmo que era prioridade? Quando é prioridade, você vai adiantado. Eu quero chamar a tua atenção para que a igreja seja a sua prioridade, amém, querido? No domingo. No domingo. A gente começa o culto 7h30. Queridos, chegue 7h15. Chegue 7h10. Sabe, busque um lugar, um canto. Comece a buscar a Deus. Sabe, tem gente que chega esbaforido. Chega esbaforido, nem cumprimenta as pessoas. O culto já começa. A hora que termina, a pessoa chega e vai embora. Igreja é relacionamento. Você precisa estar antes aqui para você conversar com as pessoas. Então, igreja, Betel é isso. Comunhão, é conversa, é tratamento. É tratamento, um tratando a vida do outro. Mas Betel é uma dimensão espiritual,
onde no momento do louvor, no momento da palavra, no momento da oração, eu mergulho em espírito naquele lugar e alcanço uma dimensão espiritual. E vou para outro lugar onde Deus fala comigo. Deus não fala através de mim na vida de alguém. Preste atenção nisso. Toda pessoa que ora em espírito, eu quero dizer para você 100% das vezes, que alguém ora em espírito, Deus não fala com você a respeito de outras pessoas. Deus fala com você a respeito de você mesmo. Então, se eu digo que eu sou uma pessoa de oração, mas você não vê transformação na minha vida, eu estou orando errado, no mínimo. Ou eu não estou orando. Ou eu não estou orando. Se eu oro em espírito, Deus nos corrige. Esses dias nós tivemos uma experiência bem bacana aqui com o Patrick. Ele falou assim: pastor, qual que é o dia da tua oração aqui? Eu quero vir orar com você. E o Patrick veio, acho que era uma sexta-feira, né, Patrick? E nós tivemos um tempo de oração, tempo curto, né? Acho que 1 hora mais ou menos de oração, junto com o pastor Caio, não sei se tinha mais alguém, não lembro. O meu filho, Pedro. E é interessante que nós vamos orando e Deus vai falando na nossa vida. Coisas que nós precisamos mudar. Coisas que eu preciso pedir perdão para as pessoas. Ainda que as pessoas tenham errado comigo, Deus fala comigo, não fala das pessoas. Jesus, quando ele estava na terra, ele disse assim: por que vê tu o argueiro ou o cisquinho no olho do teu vizinho e não vê tu a trave que está no teu olho? Ele estava falando assim: qualquer problema que você vê na vida de alguém, o teu é sempre maior. Quem conseguiu me entender? Qualquer problema que você vê na vida de outrem, o teu problema é maior. Se você olha na vida, vou exagerar, tá? Você olha na vida de um assassino em série, matador de crianças, que foi apanhado em flagrante delito, e começa a julgar ele, o teu problema é maior do que o dele. Porque esse sujeito, muitas vezes, ele sabe que ele errou. Ele sabe que ele pecou. Mas nós, quando julgamos as pessoas, muitas vezes nós não estamos olhando para a nossa própria trave. Então, quando nós entramos em Betel, quando nós oramos em espírito, Deus fala conosco aquilo que nós precisamos mudar. Então, às vezes, eu vejo assim algumas pessoas falando, preste atenção agora no que eu vou falar, querido. As pessoas me cercam, as pessoas me ligam, as pessoas me mandam um WhatsApp. Pastor, tal fulano tem um problema de comportamento. Vai lá conversar com ele. Será que é isso que eu devo fazer? Será que eu não tenho que trazer essas pessoas para perto, tanto um quanto o outro, e ensinar essas pessoas a orarem em espírito? Porque se essas pessoas orarem em espírito, elas vão ter a revelação da parte de Deus, não da parte de um pastor, de que elas precisam mudar. Só que a gente está sempre querendo mudar alguém. A gente não tem que mudar ninguém. Sabe qual que é a única pessoa na face da terra que nós temos 100% de força de mudança? Que nós podemos mudar? Fala para mim. Fala assim, eu. Eu só posso mudar a mim, querido. Mesmo eu sendo pastor, eu não consigo mudar as pessoas. E toda vez que eu estou tentando ser o Espírito Santo na terra. Eu não sou o Espírito Santo. Eu não consigo mudar as pessoas. E as pessoas falam assim, pastor, vai lá tal fulano, fala lá com fulano, fala lá com ciclano. Betel, querido. Nós não nos movemos na terra como o mundo se move. Nós não nos movemos na terra como o mundo se move. Eu preciso levar essas pessoas a ter uma vida de oração. Ensinar essas pessoas a orarem em espírito, porque muitas delas não sabem o que é isso. Não faz ideia do que é isso, orar em espírito. 10 minutos de oração? Meu Deus, o que eu vou orar em 10 minutos? É muito tempo. Sim, se você não sabe, orar em espírito. É muito tempo. Agora, quando nós entramos ali, né, Patrick? 1 hora? Já foi 1 hora? Meu Deus, mas estava tão gostoso. Orar em espírito é uma delícia. Orar em espírito é uma delícia. Só que transforma, é confrontador.
Só quem gosta de confronto vai gostar de orar. Porque Deus vai confrontar. Porque sempre quando Deus fala com a gente não consegue ser a mesma pessoa. E só em Betel, dimensão, a gente consegue tal feito. E aí nós saímos de Betel, fomos para Jericó. Quem é Jericó? Lugar de adoração, lugar de fragrâncias, de bons cheiros, lugar de substâncias farmacológicas que falam de cura no nosso físico, mas acima de tudo, a primeira cidade da Terra Prometida, onde nós alcançamos a herança que está na mão dos nossos inimigos. E até hoje, querido, existem heranças nossas que estão na mão dos nossos inimigos. Foi naquele lugar onde Josué ele teve o entendimento. Essa herança é minha. E os meus inimigos estão usufruindo da minha herança? E aí foi quando a gente fez a pergunta. E se você descobrisse que você tinha 10 milhões lá no Itaú e que tem uma pessoa que é seu fiel inimigo usufruindo do seu dinheiro, o que você ia fazer? O que você ia fazer se essa pessoa estivesse usufruindo da tua herança? Você não ia lutar por isso? A Bíblia fala, querido, de várias coisas que são nossas e que estão sendo cercadas, estão sendo guardadas por inimigos nossos que não querem que a gente usufrua da nossa herança. E a gente precisa conhecer a nossa herança. Como que a gente conhece a nossa herança? Lendo a palavra, sendo ensinado pela palavra. Por isso que quando a gente senta numa aula como a da Fatemi, a gente fala assim, mas se eu lesse isso, eu não ia entender isso. Então nós precisamos de pessoas, ou como no caso de um testamento, alguém que entenda das leis, que entenda de toda a questão que envolve aquilo, para nos ensinar. Ó, isso aqui é direito teu, tá vendo isso aqui? Ó, isso aqui é isso aqui, né? Você tem vários bens, isso aqui é teu direito. Talvez se você pegasse o testamento e lesse, você não ia entender. Por isso que nós precisamos de professores. Por isso que nós precisamos de pastores. Por isso que nós precisamos de líderes, porque a gente não consegue entender o todo sozinho. Isso é coisa de Deus, querido. Porque Deus ele quer que eu e você seja totalmente independente e ao mesmo tempo totalmente dependente. O que Deus quer de nós? Que nós sejamos interdependentes. Deixa eu explicar isso para você. Esses dias eu conversando com o Caio, a gente até deu risada falando sobre isso. Falei assim, Caio, quantas vezes o pastor Arno fez uma visita à nossa casa? Ele começou a pensar. Falei assim, o pastor Arno nunca fez uma visita na minha casa. Falei, que engraçado, o pastor Arno também nunca fez uma visita na minha casa. O pastor Arno uma vez passou, quando a minha mãe morreu, lá em Santo Antônio da Platina, que ele estava em viagem. Ele parou lá, perguntou onde eu estava, eu fui, peguei ele e levei ele na casa da minha mãe. Estava lá desmontando os móveis e tal. Foi a única vez que o meu pastor, visitou a minha casa. Eu morava na frente da igreja. O meu pastor, ele nunca visitou a minha casa. Eu não vim de uma cultura que o pastor visita casas. E agora eu estou em uma situação bem complexa. Porque eu estou num lugar onde o pastor tem que visitar casas. Só que eu nunca aprendi. E eu estou tendo que me esforçar. Você tem que visitar. Tudo bem, vamos visitar, né? Só convidar. Se você me convidar para ir para outra cidade, como foi no caso do meu irmão Adi aqui, que mora lá em Terra Rica, é membro da igreja aqui, eu moro lá em Terra Rica. Você visita a minha casa? Se você me convidar, eu visito. E eu fui lá, visitei. Então eu estou tendo que mudar, estou tendo que transformar. Nesse lugar de adoração, nesse lugar de chamado Jericó, é um lugar onde você entra para você conquistar a sua herança de coisas que você nunca viu, de coisas que você nunca viveu, mas que você precisa fazer um esforço, porque aquilo é herança sua. Quem está me entendendo o que eu estou falando? Ninguém está entendendo o que eu estou falando. Deixa eu explicar de novo agora, presta atenção. Dessa vez você presta atenção. Quando eu entro em Jericó, eu entro em um lugar para tomar de herança aquilo que já é meu, que está sendo usufruído por inimigos. E muitas vezes eu não estou acostumado com aquele ambiente. Aquilo não faz parte de mim, não faz parte da minha cultura. Eu não aprendi aquilo, ninguém me ensinou, mas eu preciso entrar
Eu preciso me esforçar. Isso está falando de um esforço psíquico, mas também está falando de um esforço físico. Por exemplo, nós vamos fazer evangelização lá no PA. Você está acostumado com isso? Não. Mas nós vamos precisar nos esforçar. Faz parte da nossa cultura? A gente sempre evangelizou, sempre falou do amor de Jesus para as pessoas? Não. Mas nós vamos precisar nos esforçar. Por quê? Porque isso é herança nossa. Isso é herança nossa. Então eu estou tentando deixar a palavra mais prática para que a gente possa entender o que a palavra tem falado de forma subjetiva para nós. E agora nós vamos passar pelo Jordão. Só que para eu passar pelo Jordão, eu quero que você preste atenção no caminho, nos passos de uma vida de êxito. Eu estava aqui em uma vida de roda. Se eu cair, você não liga, tá? Estava aqui numa vida de roda, até que eu encontrei o líder. Vem cá, Fábio, corre aqui. Com o joelho bom. Encontrei o Fábio. O Fábio é meu líder. E agora eu vou seguir ele. E o Fábio fala, fica aí em Gilgal, porque Deus está me chamando para ir para Betel. Tão certo como vive o Senhor, como vive a tua alma, que eu não te deixarei. Aonde você for, eu vou. Você vai para Betel, eu também vou. Ele foi para Betel, ele parou lá. Aqui eu conheci Betel, eu conheci a casa de Deus, eu conheci a dimensão espiritual. Ele falou assim, agora você fica aqui em Betel, porque eu estou indo para Jericó. Tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, que eu não te deixarei, eu vou contigo aonde você for. E ele foi para Jericó. E agora nós estamos aqui em Jericó, prontos a entrar no Rio Jordão. Fica aqui um pouquinho, Fábio. Para eu passar pelo Jordão, querido, eu preciso me submeter a uma liderança. Agora eu vim para cá, eu conheci a vida espiritual e comecei a ter um relacionamento espiritual com Deus. E nesse relacionamento espiritual com Deus, eu descobri as minhas heranças. Aquilo que eu preciso tomar, às vezes pela força, às vezes pela briga racional comigo mesmo. Por quê? Agora eu estou preparado para entrar no Jordão. Vai lá, obrigado. O que é o Jordão, querido? Ninguém consegue passar pelo Jordão se não passou por esses 3 passos. Porque o Jordão, querido, é um lugar de humilhação. E hoje, sem eu falar com ninguém, o pessoal do louvor, sem eu falar com a Tânia, falou assim, se você não tiver um coração humilde, como o de uma criança, você não pode herdar o reino do céu. Antes da gente usufruir de coisas grandiosas, nós vamos ter que passar por um lugar de humilhação. Fala comigo assim, eu vou ter que passar por um lugar de humilhação. Esse lugar de humilhação, querido, ele é um lugar de decisão. Só que também é um lugar de anúncio de uma vida fora do comum que você nunca teve. Então, esse lugar de humilhação, ao mesmo tempo que ele é um lugar de humilhação do ser humano Fábio, ele é um lugar de exaltação do homem espiritual Fábio. Quem consegue me entender? Deixa eu te dar um exemplo. O próprio Josué. Ele vem, ele para na beirada do Jordão e agora ele precisa atravessar para ir em direção à terra de Canaã. No caso de Josué, ele está fazendo o caminho contrário de Elias e Eliseu nesse exato momento. Porque Elias e Eliseu estavam vindo de Jericó, passando pelo rio para ir para outro lugar. Né? No caso de Josué, ele estava passando pelo Jordão para ir para Jericó. Mas o que é Jericó para Josué? Era um lugar de decisão. Era um lugar onde ele tinha que se posicionar. E foi nesse lugar que Deus deu o anúncio para ele. Essa cidade vai ser sua. Tudo que você enxergar é teu. Que está dentro daquele princípio que a gente fala. Se você visualizar, aquilo que você visualizar é teu. Sempre gosto de usar o exemplo do Joãozinho. O Joãozinho é taxista porque um dia ele visualizou ser um taxista. A Meire é diretora de escola porque um dia ela visualizou ser uma diretora de escola. A Laís é psicóloga porque um dia ela visualizou ser psicóloga e assim por diante. Aquilo que nós visualizamos é nosso. E nesse lugar nós recebemos a nossa liberação da parte do céu. Nesse lugar ele para e ele chama a atenção do povo. Ele fala lá,
vocês decidem a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir aos deuses dos seus pais que habitavam além do Eufrates, ou se vocês vão seguir os deuses dos amorreus. Porém, eu e minha casa serviremos a quem? Ao Senhor. Então, existem 3 formas de servir a Deus, de acordo com Josué. Ou eu sirvo o Deus dos meus pais. E o que eu vejo nisso? É errado eu servir os deuses dos meus pais? E daí? Se for pelas experiências dos meus pais, é. Você consegue entender? Se o Pedro ele quer servir ao meu Deus pelas minhas experiências, ele está errado. Ele tem que ter as experiências dele. Então, você precisa decidir. Você vai servir aos deuses dos seus pais? Você vai servir aos deuses dos amorreus, que são outros deuses, são deuses totalmente diferentes. Agora você precisa fazer uma decisão, você, pessoalmente. Decisão. Jordão, lugar de decisão. É um lugar que muitas vezes você precisa se humilhar. Você vai servir a Deus ou não? E aqui no Jordão, quando nós chegamos aqui, não, eu vou servir a Deus. Uma outra situação, fala de um homem poderoso em batalhas, valente de guerra, chamado Naamã. Diz que esse homem, querido, ele vencia os exércitos do Deus vivo. E Deus dava a vitória para aquele homem que comandava um exército, que lutava contra os exércitos de Deus, e Deus dava vitória para aquele homem, de um exército inimigo, de um exército sírio. Diz que esse homem era vitorioso em tudo que ele colocava a mão. Eu imagino esse homem andando, chegando na cidade dele com aquele cavalão branco, com aquelas armaduras, as pessoas aplaudindo. Era um homem assim que você olhava e falava, uau, que cara fera, ele conquista tudo. Mas a Bíblia diz que, porém, ele era o quê? Quem sabe dizer? Leproso. Então, debaixo de toda aquela armadura, debaixo de toda aquela roupagem, existia algo que somente ele e a família dele, na casa dele, sabiam. Uma lepra. Algo que corroía ele por dentro. Algo que envergonhava ele. Algo que ele não queria mostrar para ninguém. E muitas vezes isso é o pecado nosso. Pecado meu que eu sei, que a minha esposa sabe, que os meus filhos sabem e que eu não mostro mais para ninguém. Mas para eu sair de casa eu coloco uma roupagem, eu coloco uma armadura. Eu conquisto, fora de casa eu conquisto várias coisas. Sou aplaudido, ovacionado por muitas pessoas fora da minha casa. Mas dentro de casa eu tenho uma lepra. E esse homem, é impressionante o que Deus faz. Ele captura uma menina, uma moça de Deus, de Israel, e leva essa moça para ser uma empregada, uma ajudante na casa dele, para ajudar a sua esposa. E essa mulher de Deus fala para ele assim, se você estivesse em Israel, você conheceria um homem de Deus que ele ia curar a tua lepra. Ele fala, meu Deus. Foi lá, falou com o rei dele fez uma carta, ele encheu umas carruagens de presente, e ele pegou e partiu para essa cidade. Quando ele chegou de frente a Eliseu, ele falou assim, agora esse homem ele vai impor as mãos sobre a minha cabeça, e acabou. Né? Ele tinha uma coisa concebida na cabeça dele, vai ser assim. E ele faz aquela viagem gigante, chega na frente da casa do homem de Deus. O servo Geazi vem e fala com Eliseu, tem um homem aí que veio de muito longe, trouxe muitos presentes, ele quer te dar para que você possa curar ele. E aí, a palavra de Eliseu. Fala para esse cara tomar banho. Foi isso que ele falou. Falou assim, eu falo para ele se lavar no rio. Qual rio? No Rio Jordão. Falar para se lavar no Rio Jordão, naquele lugar, e para uma pessoa que não faz parte do reino de Deus, era falar assim, vai tomar banho no rio mais sujo que tem.
esse homem ele entra numa crise, porque muitos de nós somos assim. No momento em que nós vamos entrar em um lugar de humilhação, ao invés de nós nos submetermos e humilharmos, aí que a gente cresce. Por quê? Foi o que aconteceu com Naamã. O que ele está pensando? Nos rios de Damasco, tem rios muito mais limpos do que esse. Se fosse para eu tomar um banho, eu tomava banho lá. Abana e Farfar, que são os nomes dos rios que tem lá em Damasco, são rios muito mais limpos do que esse. Eu não tenho que entrar nesse rio, porque eu não acho que é assim, porque eu não acho que é desse jeito, tem que ser do meu jeito. E aí tinha 2 servos daquele Naamã e falaram assim: Senhor, se ele te pedisse uma coisa difícil, o senhor não faria? Ele o difícil eu acho que eu faria. Aí eles falaram assim: então por que o senhor não faz o fácil? Fala para a pessoa do teu lado aí, fala assim: por que você não faz o fácil? As coisas de Deus, queridos, são tão simples, tão simples, tão simples, que nos confrontam. Porque a gente é formatado, querido, dentro de um formato religioso, que tudo que eu vou fazer para Deus, para que Deus possa me abençoar, tem que ser muito difícil. Então, eu tenho que pagar a promessa. Eu tenho que ir de uma cidade a outra carregando uma cruz nas costas. Tem que ser bem difícil para que Deus possa me abençoar. Eu tenho que subir uma escadaria de joelho até ficar sem a tampa do joelho e ser bem difícil. Porque se for bem difícil, Deus vai me abençoar. Nós estamos formatados. Que para fazer coisas para Deus, tem que ser bem difícil. Agora eu sou o servo de Naamã para você. Eu falo assim: faz o simples. Faz o fácil. E ele falou assim: verdade, vou fazer o fácil. E ele pegou, arrancou a roupa, mostrou a lepra para todo mundo. Ele teve que se humilhar. Lugar de humilhação, lugar de decisão. Ele entra no rio. Ele toma um banho, sai da água, leproso. 2, 3, 4, 5, 6 banhos, leproso. Até que ele mergulha a 7ª vez e sai com a pele como de um bebê. A vida dele foi transformada depois que ele passou pelo Jordão. Preste atenção no que eu vou te falar. Deus é um Deus de transformação. Esse ano nós estamos batendo firme na questão da transformação. Deus é um Deus de transformação. E Deus tem os seus passos, Deus tem o seu trilho para transformar eu e você. E eu e você, querido, anota isso na nuca da pessoa da frente, para você não esquecer. Nós não seremos transformados enquanto não passarmos pelo Jordão. E muitas vezes, querido, o Jordão da nossa vida é o lugar onde a gente menos quer que toque em nós. Precisa ser tocado na sua área sexual, porque isso tem dado trabalho no teu casamento. Isso tem feito, sabe, tem agido de uma forma tão terrível que está tocando os teus filhos, que vai tocar os teus netos, vai precisar tocar. Mas eu fui abusado, eu não quero falar disso com ninguém, é a minha lepra, eu vou ficar aqui escondidinho, não vou falar nada para ninguém. Tem que tocar. Nós precisamos lavar isso. Nós precisamos tocar na sua vida financeira, na área da sua vida financeira. Está envolvido por vaidades, está envolvido por futilidades, está envolvido por luxúrias, está envolvido por várias coisas que não precisam. Nós precisamos tocar nessa área. Não, isso não vai tocar, é a minha lepra. Ninguém toca nela. Queridos, faça o fácil. Passe pelo Jordão. Permita o toque, permita a lavagem disso. Permita-se voltar como uma criança. Permita-se. Passa essa história pelo Novo Testamento para nós, pastor. Senhor Jesus, 30 anos de vida. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus, sim ou não? Sabia. A mãe dele tinha essa confirmação da parte dos anjos. O pai dele, o padrasto dele, que era aquele que criou, tinha a confirmação disso. Ele já era alguém que sabia quem ele era. Preste atenção nisso, querido. Quero chamar os músicos para cá, vamos
terminar. Jesus já sabia quem ele era. Mas a vida ministerial desse Jesus, ele não começou sem antes ele passar pelo Jordão. Eu preciso passar pelo meu Jordão. Você pode dizer isso? Eu preciso passar pelo meu Jordão. Agora que você viu umas 6 pessoas fazendo, você pode fazer também. Eu preciso passar pelo meu Jordão. Agora, deixa o Espírito Santo dar uma volta aí dentro de você. O que é o teu Jordão, querido? O que é a área que você não permite tocar? Qual é a área que te traz insegurança? Jesus, ele disse sim para um líder. Jesus, ele conhece Betel. Ele tem um relacionamento espiritual naquele lugar, no próprio Jordão. E Jesus, ele começa uma vida de adoração exatamente naquele lugar. A Bíblia diz, querido, que todo o nosso esforço é para que eu e você venhamos a ser como Ele e servir como Ele. Eu posso ouvir um amém? Se nós estamos sentados aqui hoje, querido, não é para ouvir uma boa palavra. Aliás, você vem para a igreja para ouvir uma boa palavra ou você vem para descobrir como exercer melhor o seu ministério? Nós precisamos alinhar o nosso coração. Nós não estamos na igreja para escutar uma boa palavra. Nós estamos na igreja para alinhar a nossa vida em como exercer melhor o nosso ministério. Perceba que Jesus, ele se achega no Jordão, um lugar de humilhação. O Jordão, querido, é o lugar mais baixo da terra. Se você não sabe disso, saiba agora. O Jordão é o lugar mais baixo da terra. O Jordão, ele é mais baixo do que o nível do mar. É o lugar mais baixo da terra. E muitas vezes, querido, eu e você vamos ter que ser levados para esse lugar, para o lugar mais baixo da terra. Só que se eu sair de Gilgal, se eu conheci Betel na sua dimensão, e se eu vivo Jericó, uma vida de adoração, eu tenho bagagem, eu tenho estrutura para passar pelo Jordão. Eu me abro para passar pelo Jordão. Por mais que eu possa me fechar como Naamã, eu posso me abrir. Como o próprio Jesus fez. Quando Jesus ele é descido naquelas águas, ele se levanta, os céus se abrem, Deus fala: esse é o meu filho amado. O Jordão, querido, é um lugar de anúncio e liberação da parte do céu sobre a tua vida. Às vezes nós não queremos passar por esses lugares de humilhação. Nós não queremos passar por esses lugares de dores. Mas é nesse lugar que nós recebemos a liberação da parte do céu. É nesse lugar que Deus fala: acabou o tempo. Acabou o tempo de menino. Começou o tempo do ministério do Senhor Jesus ali. Pode se colocar em pé por um segundo? Olha só. Filipenses 2:5 fala desse Jesus. Esse Jesus que se humilhou, que abriu mão da sua glória, que entrou em um lugar diferente depois que ele passou por aquele Jordão. E diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ei, tenha em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sabe, não tenha medo do Jordão. Não tenha medo dos lugares de humilhação, porque esses mesmos lugares de humilhação são os lugares de exaltação da sua vida. São os lugares de exaltação da sua vida. Só que alguns de nós, quando estamos chegando nesse lugar de humilhação, nós queremos correr. Não corra desse lugar, porque é esse lugar, é nesse lugar que os céus vão se abrir e Deus vai falar a teu respeito. Ele diz assim: tende em vós também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque Ele, verso 6, porque Ele
subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que se deveria aferrar, coisa que ele se deveria apegar, porque ele era Deus, mas ele não se apegou a isso. O que ele fez então? Verso 7, mas esvaziou-se a si mesmo. Queridos, quando eu falo, ei, eu preciso de ajuda na minha vida financeira, eu preciso de ajuda no meu casamento, eu não sei lidar com a minha esposa, eu preciso de ajuda na minha área sexual, eu preciso de ajuda, eu me esvazio de mim mesmo, e eu tomo a forma de servo, e me torno em semelhança de homens. Então eu não estou tentando ser alguém espiritual, pelo contrário, eu estou fazendo o caminho inverso. Eu quero ser homem para poder me esvaziar. Verso 8. E achando na forma de homem, o que ele fez? Queridos, o que Jesus fez? Se Jesus se humilhou, qual tem sido a dificuldade de nós nos humilharmos? Qual tem sido a dificuldade de nós nos humilharmos? Qual tem sido a dificuldade nossa de passar pelos jordões da nossa vida? É necessário, querido, se humilharmos. É necessário. O que as pessoas vão pensar de mim? Por isso que eu falo, é um lugar de humilhação da pessoa Fábio, mas é um lugar de exaltação do Fábio espiritual. Você só vai ser exaltado espiritualmente no momento que você deixar se humilhar, deixar moer a sua reputação diante dos homens. Você deixa moer a sua reputação diante dos homens e colhe uma integridade diante de Deus. Eu não tenho nada do que me esconder. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é exposto diante de Deus. E eu me humilho a mim mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Para quê? Verso 9. Para que eu me humilho? Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Eu não procuro a minha auto-exaltação. O Jordão é isso, querido. Um lugar onde eu abro mão da minha auto-exaltação para deixar com que Deus me exalte do jeito que Ele quer que Ele exalte. E às vezes, querido, do jeito que Ele vai me exaltar não é a forma com que eu esperava. Não está dentro dos moldes, dentro dos padrões que eu esperava ser exaltado. Porque o plano dele para mim e para a sua vida é muito melhor do que nós mesmos possamos conceber e entender. Posso ouvir um amém? Exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra.